Eu acho que a justiça tem que ser barata, muito barata, até gratuita, em uma série de hipóteses, para permitir que o povo tenha acesso a esse serviço público, que é receber, né, orientação, receber direção. Mas do ponto de vista da instituição, eu acho que a justiça tem que ser cara no sentido de ter muito mais investimentos. Olá, o Contraponto está de volta e hoje temos o prazer de receber novamente ao Contraponto o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Carlos Teixeira Leite. Tudo bom, Dr. Carlos? Tudo bem, é uma alegria estar de volta aqui a esse programa, agora com a sucessão, né? Sucessão da mãe à filha, seguindo os passos aí brilhantes que eu tenho certeza que vão continuar dessa maneira aí. Obrigada. Muito bom tê-lo conosco novamente. Desembargador Teixeira Leite, pelo que eu sei, o senhor, quando resolveu ser juiz, foi muito bem alertado quanto à dedicação, empenho e dificuldade financeira que enfrentaria. A sua sina foi realmente tudo isso ou ainda mais um pouco? Eu diria que foi mais um pouco. Mais um pouco. Foi mais um pouco. Como é fato, eu tenho na família, eu tive magistrados, meu avô materno, meu pai. Então eu cresci nesse meio, eu cresci sabendo o que era a vida de um juiz, né, o que era o dia a dia, o cotidiano, quais poderiam ser as expectativas e as dificuldades. Enfim, então foi uma escolha que eu acabei fazendo, mas, como eu disse, eu acho que piorou um pouco, porque com a transparência, que é uma coisa altamente positiva, a transparência para a sociedade, a evolução da sociedade, a própria transparência interna do judiciário, a exposição maior, né, da atividade dos juízes também, e, consequentemente, você tem um pouco mais de cobranças e, com isso, mais responsabilidade. E, proporcionalmente, aquelas dificuldades que existiam continuam as mesmas. Então, daí que eu entendo que é uma equação negativa. Você tem muita coisa boa, mas eu me recordo assim, dessas questões assim, mais limitativas do juiz, não só na questão, você mencionou essa questão salarial, a própria organização da vida do juiz frente à sociedade. Eu acho que isso hoje está um pouco mais difícil que antigamente. Então, e a influência do seu avô materno e do seu pai foi direta ou discreta? Foi discreta. Discreta. Foi discreta. O meu pai, ele não queria, mas também acharia bom. Não apoiava nem desapoiava? Aí ele sempre falava, presta atenção, tá, você sabe, uma vida sacrificada, você vai viver de salário a vida inteira, você é uma pessoa muito bem relacionada, você for advogado, você pode ter mais sucesso, etc. Mas, no fundo, eu sentia que ele tinha um orgulho que se eu tentasse. O meu avô materno já ele veio do quinto dos advogados, né, dessa classe. Meu avô já era um jurista, livre docente da São Francisco, da PUC, tem obras publicadas. Então, ele era o sonho dele, né? Então, ele ficava, o olho dele brilhava quando eu comentava que talvez eu fosse prestar concurso. Então, a parte dele foi mais direta? O apoio dele foi mais direto? Foi mais direto, mas não, com certeza não houve assim aquela interferência. Houve uma interferência natural da família no sentido do ramo do direito, vamos dizer assim. Também, porque nós estamos falando de 35 anos atrás, na escolha de faculdade, no meu caso, por exemplo, que as opções eram muitas, mas não tão grandes como é hoje. Então ainda havia um pouco da tradição. E como anda essa tradição em relação à sua influência com seu filho, desembargador? Olha, absolutamente nada. Nada? Eu não consegui. Não conseguiu? Não consegui, mas também não me arrependo. Porque eu acho que a gente acaba, essas coisas a gente não escolhe, acaba acontecendo. Eu tenho assim o maior orgulho do meu filho, mas eu sempre conservei, até por acompanhá-lo desde o primeiro dia que ele foi à aula, eu sempre conservei a certeza de que ali não estaria uma pessoa que faria um concurso público ou que se dedicaria, como eu fiquei um ano, por exemplo, em casa estudando para prestar um concurso. Quer dizer, o temperamento dele, o jeito dele ser realmente outro. Ele está concluindo o curso de Direito. Né? Fez curso de Direito? Fez, está a concluir agora no final desse ano. Mas muito mais por um diploma, acabou se enveredando
por uma área próxima ao direito, montou uma empresa com os amigos, esses leilões extrajudiciais. Ele não fugiu tanto assim do caminho? Não fugiu. Ele só foi mais inteligente. Ele pegou um caminho mais sossegado, vamos dizer. Desembargador, vamos agora ao judiciário. O senhor vê com bons olhos a opção por uma justiça mais barata? Se nós estivermos pensando no acesso à justiça, eu acho que a justiça tem que ser barata, muito barata, até gratuita em uma série de hipóteses, né, para permitir que o povo tenha acesso a esse serviço público, que é receber, né, orientação, receber direção, acertamento e uma série de coisas. Mas, do ponto de vista da instituição, eu acho que a justiça tem que ser cara no sentido de ter muito mais investimentos, né? Há necessidade de se investir muito mais no judiciário, em estrutura, em prédios, em funcionários, em equipamentos. Né? Isso é muito pouco, o que é feito de investimento é muito pouco. Eu reconheço, porém, que há uma parcela desse dinheiro que é repassado ao judiciário, ele poderia ser administrado de uma outra maneira. Quer dizer, alguns tribunais, algumas situações, em algum momento, né, não necessariamente nesse, se gastou errado, né, os investimentos no judiciário, mas não por má fé ou simplesmente por falta de desconhecimento, porque o juiz, aí eu me lembro até do juiz antigo, quer dizer, eu não conseguiria imaginar meu pai gerindo o orçamento do judiciário do Estado de São Paulo, se ele tivesse chegado ao presidente do tribunal, por exemplo. Seria para ele uma dificuldade enorme. Quer dizer, era uma coisa totalmente... Ele não foi preparado para aquilo. Então, nós passamos por esse vício de gestão durante muitos anos. Isso agora estamos começando a mudar um pouco, com o auxílio de uma série de empresas, os tribunais estão se abrindo, então está começando a mudar. Mas, como eu disse, há necessidade de ter muito mais investimento. Investimento que se faz, que o Poder Executivo libera para o Judiciário, é muito pouco. E é simples dizer, porque o Judiciário não traz voto. Então, você nunca ouviu nenhuma campanha eleitoral, você nunca ouviu nenhum político falar, eu vou inaugurar um fórum em tal cidade. Essa frase nunca foi dita. Eu desafio alguém a dizer, eu vou inaugurar um fórum novo em tal comarca. Isso não existe. Quer dizer, isso não traz resultado, não traz dividendo político. Então, se constrói... Consequentemente, um menor orçamento. Um menor orçamento, exatamente. Desembargador, continuando. Parece ter mais ibope nos veículos de comunicação em geral a questão salarial dos magistrados do que a qualidade da justiça. É isso mesmo que vem acontecendo? É. O que o senhor acha que acontece? Eu tenho uma explicação para isso. Que isso é real, basta ver os jornais hoje, os dois trazem um destaque para a questão da reposição da inflação dos últimos 5 anos para os ministros do Supremo, consequentemente um efeito cascata para os embargadores, juízes, etc. Então o destaque que se faz é esse, o ministro vai ganhar tanto, aí houve esse plano aí estão estudando aí para reduzir custos, gastos, etc. Agora, isso é colocado como se fosse um aumento, mas só que é uma reposição da inflação. Reajuste. É um reajuste porque em cima dos índices da inflação nesses 5 anos. Como se para o juiz não houvesse inflação. Quer dizer, mas existe, a faculdade sobe, os custos mensais, plano de saúde, tudo sobe. Só que, da maneira que se coloca, parece que para o juiz não existe essa inflação. Como há um salário nominal alto, uma expressão nominal do salário alto, óbvio, se você for comparar com a grande massa da população brasileira, é um salário alto. Então, essa discussão é sempre antipática, é sempre evitada. Eu, por um lado, uma vez até escrevi um artigo sobre isso, eu acho que é o contrário, eu acho que o juiz tem que ir atrás, tem que defender e brigar pelo salário, porque ele só vive do salário. E a sociedade só pode ficar tranquila se ela tiver um juiz que só viva do salário. Dedicado e viva do salário. Porque o que acontece, em muitas épocas, isso aconteceu, hoje também acontece, o juiz acaba ocupando uma parte do tempo dele, que ele poderia se dedicar à função jurisdicional, para dar aula, para ganhar mais. Então temos que dar aula amanhã, de manhã e à noite, porque ele tem que ganhar mais, porque não tem a reposição da inflação, um exemplo, né? Então, uma série de coisas, uma série de situações que essa questão da remuneração ela é explorada negativamente. Mas eu acho que há uma explicação para isso, não sei se é real ou não, mas eu estou cada vez mais convencido. O juiz é uma figura antipática, é aquele pai chato, é aquele pai repressor. É o que diz, pode, não pode, está certo, está errado. Essa é a função do juiz. Então, você lidar com isso, você
o que em publicidade chama público-alvo. Você tem um público-alvo assim absolutamente contra você. Ele se divide, você pode dividi-lo em dois. Uma parte é a que ganha. Essa que ganha, ele também se divide em dois. Uma parte acha que demorou demais, e a outra que você não fez mais que obrigação, no que eles estão certos. Realmente demorou. Tal. Demorou, e o outro era obrigação sua julgar. A parte que perdeu, que é aquele outro 50%, aí esquece. Essa, ela vai, quer dizer, ela não vai encontrar explicação. Às vezes o ser humano não tem a humildade de reconhecer o erro. O advogado que foi menos talentoso que o ex-adverso, por exemplo, ele jamais vai reconhecer isso para o cliente. Para dizer, olha, o outro sabia mais que eu, o outro usou um argumento que eu não pensei. Porque quer dizer, o advogado não vai dizer isso, ele vai jogar a culpa no juiz, vai dizer que não, você não viu que o juiz olhou para o decote do advogado do outro lado, vai inventar uma história. Para que a culpa não seja dele, obviamente. Essa parte que perde é insatisfeita e às vezes não convencida, né, de que deveria perder ou que não tinha a melhor razão naquele momento. E nessa grande massa, para você ter uma ideia, agora que nós estamos conversando aqui, estão se realizando audiências em todos os fóruns da capital. Estão se julgando os casos. Tem alguém perdendo e ganhando. É uma massa muito grande e, evidentemente, nela se incluem formadores de opinião. Formadores de opinião de todos os níveis da sociedade. Então, você tem os políticos que passam pelo crivo do judiciário. Você tem a imprensa que passa pelo crivo do judiciário. Eu cansei de ver, já soube e cansei de ver, por exemplo, às vezes, jornalistas, por exemplo, que estão, às vezes, assim, um pouco ácidos quando fazem algum comentário no judiciário. Aí você vai ver atrás, é porque na semana anterior aumentaram a pensão que ele tem que pagar para o filho. É uma coisa... Passaram nas mãos de algum juiz. Então é lógico que um comentário que ele vai fazer, ele será um pouco mais ácido. Mas eu não critico ele por isso, porque o ser humano ter reações mais ou menos simpáticas é um processo natural. Só há que ter cuidado quando isso está no campo profissional. Então, acho que nesse contexto há essa explicação que o juiz, por ele mesmo, a função do juiz e o resultado do trabalho do juiz, realmente não dá um ibope muito positivo. Não dá muita matéria de jornal, não interessa muito. Ótimo, mas está aí um recado. Agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Eu vou dizer o seguinte, eu me considerava muito mais. Mas eu acho que à medida que vem a razão, que é uma coisa péssima, aí você acaba mudando, às vezes, alguns critérios, ponderando em algumas coisas, e isso atrapalha um pouco quando se fala em paixão. Desembargador Teixeira Leite, eu achei graça quando li um artigo seu que dizia: o senhor pedia que lhe reservassem uma senha do Bolsa Família, pois, com um barco na praia, um chinelo e uma camiseta vermelha, seguramente e sem remorso, o senhor poderia se dedicar ao ócio. Explique para nós o que é esse ócio. Bom, o ócio é o ócio mesmo, não fazer nada. Seria absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas isso aí foi um arremate que eu dei num artigo que eu escrevi, salvo engano, em 2006, final de 2006, ou começo, não lembro. Mas quando a discussão que surgiu era do teto salarial da magistratura e que envolvia R$1.000. Então, todos os juízes, todos os embargadores estavam ganhando R$1.000 a mais do que deviam e talvez tivesse que devolver. Então, a imprensa ficou explorando aquilo. O ex-presidente da República, o Lula, chegou a dizer que essa era a caixa preta do judiciário. Puxa. Aí eu acabei escrevendo um artigo, evidentemente, muito mais com o fígado, mas assim, jogando um pouco de ironia, tudo isso fazendo uma crítica a isso, dizendo que há coisas muito mais importantes no judiciário, coisas muito mais relevantes para ser analisado do que uma descoberta em razão de um novo teto do salário, mas que causou naquela época uma sensação muito ruim
para todos os juízes. Eu escrevi isso nos artigos. Eu vi colegas meus tensos, nervosos, uns preocupados, tal, porque todo mundo, quem vive de salário, tem os gastos adequados àquilo. Aí vem uma notícia dessa. E isso, além da notícia, a forma como veio. A forma, isso, quer dizer, colocando como se você estivesse recebendo de uma maneira errada. Quer dizer, uma coisa assim, caixa preta. Comparado a então, aí eu acabei escrevendo isso, fiz nesse artigo tentei fazer uma ironia. Tentou não, diria que o senhor fez uma bela ironia. Não, eu tentei fazer um outro trecho que eu tive colegas, por exemplo, na faculdade, que optaram por contestar, né, o regime na época, que era o final da ditadura, né, nos anos 77, 76. Era o final, optaram por isso, e que eles acabaram recebendo essa aposentadoria que foi concedida, aí, umas pensões, né, que não é obrigado a prestar contas. Então, uma série de coisas. Então, eu acabei colocando dessa maneira, que se eu soubesse, tinha ficado daquele jeito, que era muito melhor que eu ter me dedicado, estudado, trabalhado. Quer dizer, você mantém aqui. Então, foi uma reação de uma pessoa que, quer dizer, trabalha sério. Em vez de fazer tudo que o senhor fez para chegar a isso, já iria direto. Já iria direto para isso. Já iria direto, que era muito mais fácil. Eu teria ficado direto. Então, foi uma reação só. Eu acabei tentando fazer uma reação muito boa. Gostei muito do artigo. Desembargador, após a lei que criou o divórcio rápido, o número de divórcios disparou. O que o senhor acha desse número ter crescido tanto? Muitas pessoas infelizes? Não, eu acho que são só uma oportunidade de as pessoas se acertarem, né? Ou não. Ou não. Ou não se acertarem mais. Mas a questão do divórcio, ela remete a essa indagação. As pessoas podem estar procurando antigos parceiros de relações desfeitas exatamente para casar e completar a felicidade com aquelas que elas vivem e ainda não podiam casar, né, para oficializar isso aí. Sim. Mas eu acho que não há assim isso só facilita, né, principalmente a população mais humilde, de resolver isso sem necessidade de intervenção judiciária e tal. Agora, quanto ao número, há um dado interessante que está ligado, evidentemente, ao tamanho de São Paulo, a dimensão de São Paulo, né? Quando a gente analisa o judiciário, acho que a gente não pode esquecer de analisar números. Sim. Né? Nunca, porque nós somos umas 10 maiores cidades do mundo, uma população, um estado de 40 milhões de habitantes, você tem uma cidade com 12 milhões. Qualquer número será grande. Qualquer número. Eu costumo comparar até com o trânsito, né? Que o pessoal fala por que o judiciário aqui é tão avolumado. Eu falei, a mesma coisa que o trânsito. Tem de carro, não tem milagre para fazer. Mas houve uma pesquisa aí que eu fui estudar, uma outra época que eu estava fazendo um levantamento das ações que tinham mais influência em São Paulo, e eu descobri que São Paulo tinha uma média de 15 mil separações e divórcios concedidos em primeira instância por ano. Por ano? Por ano, 15 Nossa, mil. Proporcional à população não é muito grande. Mas, em compensação, isso foi em 2008, esse número. Em compensação, esses 15 mil significavam o dobro de Belo Horizonte e Brasília, que era o segundo e terceiro lugar, e somados. Então, na verdade, nós temos menos comparado. Temos menos. Se você fizer a proporção